A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos perder tempo, irmãos. Uma honra, um privilégio anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Boa tarde de paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz esteja convosco. O Evangelho é uma honra estar anunciando, porque o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz que Deus anunciou ao mundo, por meio de Jesus Cristo, o arrependimento, enviando Jesus Cristo, seu único Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio dele. O propósito de Deus no princípio era salvar o mundo da sua condenação, porque o mundo já estava em condenação. Paulo escreve dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que por meio dele o mundo pudesse alcançar a salvação, porque condenado já estava o mundo pela queda de um só homem no jardim do Éden. Veio a condenação do mundo, mas por causa também de um só homem veio a salvação do mundo.
Por meio de Adão vem a condenação do mundo, mas por meio de Jesus Cristo vem a salvação do mundo. E por isso a Bíblia vai dizer que se o homem não se arrepender, certamente ele perecerá. Pois rejeitar, se arrepender dos pecados é o mesmo que rejeitar a salvação de Jesus Cristo em sua vida. Rejeitar, arrepender dos pecados é o mesmo que rejeitar o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Jesus, ele foi entregue para salvar o mundo dos seus pecados, e a Bíblia fala que a salvação é esta, que permaneçamos e creamos no Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Glórias ao Senhor Deus, assim vai dizer na palavra de Deus, no livro de Lucas, está escrito no capítulo 14, no versículo de número 15. Então, ouvindo isto, um dos que estavam com Jesus Cristo à mesa, então disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então disse um homem que fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo: o primeiro, comprei um campo. O segundo, então dizendo: importa ir vê-lo, e roga que me hajas excusado. Disse outro: comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traz aqui os pobres, traz aqui os aleijados, traz os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, já está feito como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é uma palavra acerca da grande ceia, uma mensagem acerca do grande dia, a qual todos teremos que comparecer, ou melhor, Deus tem convidado o homem para se assentar na sua mesa. E Jesus, ele mandou sair pelas ruas, valados, vielas, praças e em todos os lugares, e convidar as pessoas para o grande dia, para se assentar na mesa do rei. E Jesus, ele vai dizer que então Deus, o rei, então deu a ordem aos seus servos: sai pelas ruas, sai pelas praças, vai anunciar ao povo e convida eles para que se assente na minha mesa, para que possam participar da minha ceia. Mas eles começaram a arrumar desculpas, eles começaram a inventar muitas desculpas diante do rei. Alguns disseram: eu tive que comprar uma junta de bois e agora eu tenho que cuidar dos meus bois. Outro disse: eu comprei uma terra e agora eu tenho que cuidar da minha terra. Outro disse: eu me casei e agora eu tenho que aproveitar a lua de mel. Todavia, na história da humanidade, o homem sempre, ele colocou Deus não como prioridade, mas como segundo plano, arrumando justificativas e desculpas. Mas porém, nós vemos que Deus, certamente, ele não desiste. Deus dá ao homem uma única chance, e Deus dá essa oportunidade para o homem. Uma vez essa oportunidade ela vai passar, uma vez essa oportunidade se acabando, será tarde demais, não vai adiantar se arrepender. Por isso Jesus, ele manda pregar esse evangelho, porque Deus está convidando o povo para se assentar na sua mesa. Deus
Deus está convidando o povo para fazer parte da grande ceia. Eu sei que muitas pessoas, elas querem fazer uma ceia farta de ano novo, mas quantas pessoas vão se assentar na mesa de Cristo, e quantas pessoas estão se preocupando em cear com Jesus Cristo? Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, cearei com ele e farei morada dentro dele. Jesus quer cear com você, Jesus quer cear com o ser humano, Jesus quer cear conosco, mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos dar ouvidos, e aquele que ouvir, então Jesus entrará, e então Jesus fará morada. Jesus está à porta e bate. Jesus quer cear contigo, Jesus quer se assentar contigo na mesa. A Bíblia fala que aquele que vencer, então se assentará na mesa, e na mesa do rei, e então Jesus ceará conosco, e nós cearemos com ele juntamente com o Pai. Quantas pessoas podem aceitar o convite de Jesus Cristo? O convite de Jesus Cristo não é para você projetar o ano seguinte, porque isso não está sobre o nosso poder, isso não está sobre o nosso domínio. Você pode escrever em papéis tudo que você quer para o ano que vem, mas a Bíblia fala que os nossos planos vêm do nosso coração, mas a confirmação, ela só pode vir de Deus. A Bíblia diz que do coração do homem vem os planos, vem os projetos, mas de Deus vem a resposta. A Bíblia vai dizer que nós pedimos e não alcançamos, porque pedimos mal diante de Deus. Pedem para gastar em seus próprios deleites, pedem para gastar segundo as suas próprias vontades. Por isso Jesus, ele não faz segundo a vontade do coração do homem. Por isso não adianta você projetar o ano de 2026 num papel, porque o futuro a Deus pertence. Aquilo que Deus projetou para o homem é mais importante do que o nosso coração projeta. A Bíblia fala que o futuro é algo incerto. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus diz para não estar preocupados quanto ao dia de amanhã. Jesus ensina a não estar solícito quanto ao dia de amanhã, quanto ao que há de comer, quanto ao que há de beber, quanto ao que há de vestir, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. Se você é um cristão e você está preocupado com o ano seguinte, você está fazendo projetos, escrevendo um papel, dando a parecer o que você quer, ali certamente você não entendeu o que é o Evangelho de Jesus, que nós não devemos estar preocupados com o que há de acontecer, com o que há de vir, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus e basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se pertence a Deus, então Deus já tem os seus planos. Se pertence a Deus, Deus já tem os seus projetos. Se pertence a Deus, o futuro não pode ser decretado pelo homem. E se o futuro não pode ser decretado pelo homem, não adianta você projetar para o ano seguinte aquilo que você espera. A Bíblia fala que nós devemos nascer de novo. Somente assim nós teremos novidade de vida. Somente assim tudo se fará novo. Porque aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Quem está em Jesus é uma nova criatura, e quem é nova criatura anda em novidade de vida, de maneira que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que vivia segundo a vontade do coração não vive mais. A Bíblia fala, porém, fale cada um a verdade um ao outro, fale a verdade uns aos outros, e não mintais diante do Espírito Santo de Deus. Quem está em Jesus Cristo é nova criatura. E a Bíblia fala que a nossa expectação, a nossa esperança deve estar na pátria que vem do céu, porque a nossa pátria é do céu, da onde vem a nossa esperança. A nossa pátria não é terrena, a nossa bandeira não é verde e amarelo, mas a Bíblia fala que a nossa pátria é o céu, da onde vem a nossa esperança e também da onde vem o nosso socorro.
Eu não sei o que você tem esperado para o ano seguinte. Eu não sei o que está de fato como um projeto no seu coração. Mas sabemos que se Jesus não estiver no controle da nossa vida, o homem pode fazer planos e planos, porém a resposta virá de Deus. E o homem não pode definir o amanhã e nem o futuro, porque o amanhã pertence ao Senhor Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele veio para livrar o homem da condenação. A eternidade já é um futuro certo, tanto a condenação como a salvação já é um futuro certo. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno e sabemos que todos pecaram, mas agora nós precisamos fazer algo pela salvação. Nós precisamos tomar uma atitude e mudar de direção para a salvação. Nós sabemos que o homem em si mesmo ele já está condenado, mas Jesus Cristo ele veio não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Porém, assim a Bíblia diz que há muitos que o confessam com a boca, mas negam em suas obras. Tem muitos incrédulos que estão dentro de igreja. Você acha que pessoas incrédulas são aquelas que não entram dentro de uma igreja? A maioria hoje está dentro de uma igreja, mas é incrédulo, não crê sem ver. E a Bíblia diz que a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas esperamos em Deus. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas pelos olhos da fé. O próprio Tomé é o exemplo quando Jesus está dizendo: bem-aventurado tu, Tomé, que viu e creu, mas bem-aventurado mais ainda são aqueles que não viram, mas creram. Aleluias. Mais aqueles que viram são bem-aventurados os que não viram do que os que viram, porque aqueles que não viram, de acordo com a palavra de Deus, estão andando pelos olhos da fé. E assim é o Evangelho, assim é a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. A Bíblia fala que não havendo profecia o povo se corrompe. E o povo está se corrompendo por falta de profecias verdadeiras. O povo está se corrompendo através de profecias falsas. É um oba-oba, é um disse-me-disse, que Deus falou isso, e Deus na verdade não tem falado. É que Deus falou que vai acontecer isso, e nada tem acontecido. A Bíblia diz que seria tempos trabalhosos, viriam muitos em nome de Jesus Cristo, enganariam muitos. A Bíblia fala: não rejeitei as profecias, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Aleluia. Nós não devemos deixar as profecias e rejeitar as profecias, mas devemos provar as profecias e provar o profeta para ver se são de Deus. Uma profecia verdadeira, ela é segundo a palavra de Deus, e ela se cumpre. E a maior profecia, ela se cumpriu quando Isaías diz que viria então o rei de Israel. Quando Isaías profetizou que então viria o Cordeiro de Deus, quando Isaías profetizou que viria o Messias, se cumpriu. E assim Jesus ele diz: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê em mim já está condenado. Quantas pessoas já estão condenadas? Estão apenas frequentando cultos, apenas frequentando missas, mas estão caminhando em condenação, porque a Bíblia diz que aquele que não se arrepender certamente perecerá. Eu sei que se tornou um costume já pegar uma Bíblia e pôr debaixo do braço, e no dia de domingo se dirigir para um culto e se assentar naquele banco, mas quando sai de lá, a vida continua a mesma coisa, e quando sai de lá, continua praticando as mesmas obras malignas das trevas. Quando sai de lá, não tem renúncia de pecados, a vida continua da mesma forma, mostrando que não arrependeu, mostrando que não conheceu e nem recebeu o favor de Deus imerecido, a qual é a graça de Jesus Cristo, manifesta numa cruz para trazer ao homem salvação por meio de seu arrependimento, trazendo consigo mesmo a fé verdadeira e genuína, renunciando dia após dia os seus pecados, tomando sua própria cruz e seguindo após Jesus Cristo. Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo, deve tomar a sua própria cruz e vir após mim. Nós sabemos que para seguir Jesus Cristo
existe sim alguns requisitos, existe sim algo que Deus ele espera do homem, e Deus espera que o homem certamente ele venha rejeitar, negar as obras da carne, resistir o mal. A Bíblia fala que aquele que resistir o mal fugirá dele. A Bíblia fala que o diabo é o nosso adversário, e ele anda rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso Jesus ele vai dizer: vigiai e orai, para que não te suceda então a tentação. Devemos andar sóbrios e devemos andar vigilantes, para que não sejamos então desapercebidos e pegos de surpresa, para que não sejamos tragados pelas tentações do pecado, para que o inimigo não venha armar ciladas e atrair o coração do homem constante ao pecado. A Bíblia fala que muitos são inconstantes, ou seja, não conseguem permanecer firme em Jesus Cristo. Por quê? Porque certamente não receberam o amor da verdade para serem libertos. Por quê? Não é porque alguém não está pregando, mas é porque estão ouvindo sempre, mas rejeitando o conhecimento. O profeta Oséias fala que o povo foi destruído porque faltou o conhecimento, e assim o povo está sendo destruído porque tem rejeitado o conhecimento de Cristo. O povo está cada dia mais obstinado pelo pecado, a cada dia mais as pessoas estão imorais, o mundo está se inflamando na sua sensualidade, homem com homem cometendo torpeza, mulher com mulher cometendo imoralidade, o homem trocando Deus pelo ídolo do futebol, o homem deixando de almejar beijar os pés de Jesus Cristo para beijar uma camisa de time de um ídolo que nunca vai poder fazer nada por você, senão assim trazer a sua alma para a condenação. Por isso Jesus ele disse: se vocês não arrependerem, vocês perecerão. Jesus ele anuncia ao homem que se arrependa. Hoje é o dia em que Deus tem dado mais uma chance para o homem, e nós não temos certeza do dia de amanhã, mas o agora é uma grande certeza e que Deus determinou para nós. Nós sabemos que o agora Deus ele nos deu para buscarmos a sua misericórdia, mas após a morte virá o juízo. Cidade de Goiânia se prepara para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos apenas lançando um convite, apenas então trazendo o convite de Deus, a qual o Senhor Deus nos mandou assim anunciar. A Bíblia fala: sai pelos valados, sai pelas esquinas, sai pelas ruas e traz às pessoas o convite. Chama os aleijados, chama então os cegos, chama os enfermos. Jesus não veio para os sãos, mas Jesus Cristo veio para os doentes. Sim, o pecado sim é uma doença que está na alma, uma doença que é como uma lepra, que se o homem não buscar em Jesus Cristo a sua cura, ele perecerá, ele será consumido aos poucos, e aos poucos ele vai sendo consumido pelo seu pecado. A Bíblia vai falando que então um abismo chama outro abismo, e assim a iniquidade. O homem ele começa de pouco a pouco, então quando ele vê, ele já está afundado, prestes a cair no abismo do pecado. Mas Jesus Cristo ele veio para nos livrar desse abismo, para não deixar nós cairmos na condenação, porque a condenação ela veio ao mundo, porque os homens têm rejeitado a luz e trocado pelas trevas. As trevas sim, é o pecado, é o orgulho, a embriaguez, é a mentira, o adultério, a fornicação. Sim, o pecado é treva, e muitas pessoas estão vivendo em trevas, embora confessam com a boca que crê no Senhor Jesus Cristo, mas nega Ele em suas obras, sendo reprováveis em todos os caminhos. Estão lá dizendo que Jesus é bom, estão lá cantando, dizendo a Ele a glória, mas estão lá praticando depois que deixam os cultos, deixam as missas, deixam a presença de Deus para cometer os seus adultérios, para viver em bebedice, para cometer todo tipo de depravação, vivendo como imoral, como se Deus realmente não existisse. As pessoas estão vivendo, mas a Bíblia fala que todos teremos que comparecer diante de Deus. Por isso Jesus ele diz: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus, prepara-te para se encontrar com Jesus Cristo, prepare-se para estar diante de Deus, porque todos nós teremos que comparecer diante do juízo, todos nós teremos que comparecer diante daquele que é o Alfa e o Ômega, para dar conta das obras, de maneira que cada um dará conta de si mesmo, cada um será julgado segundo o que está escrito nos livros, e assim aquele que o seu nome não for encontrado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta será a segunda morte, e de lá nunca mais sairá, e de lá nunca mais encontrará nenhum socorro,
nunca mais encontrará nenhum refúgio, não vai adiantar clamar, não vai adiantar pedir em desespero a misericórdia. A Bíblia diz que após a morte segue-se a juízo, cada um terá que dar conta diante de Deus. Por isso prepara-te para se encontrar com Deus, coloca em ordem a tua casa, coloca em ordem teus caminhos, prepara-se hoje, porque ainda essa noite podem pedir a tua alma, e a quem estará preparado e para quem será. Assim são aqueles que colocam sua confiança no amanhã, um dia incerto, que colocam confiança nas suas próprias obras, dizendo ser bons, que coloca sua confiança na sua generosidade, dizendo que seu coração é bom. Assim são os homens que confiam na força do próprio braço, mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, fazendo da sua carne seu próprio braço. Sim, nós não devemos confiar nem em si mesmo, porque o coração é enganoso, e é enganoso mais do que todas as coisas nessa vida. Mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus, ele usou as parábolas para poder se referir ao reino de Deus. Ele usava coisas do mundo, daquilo que era vivido, daquilo que ele via, para usar em comparação com o reino de Deus. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, Jesus contou a história do Lázaro, o Lázaro, aquele que Jesus o ressuscitou. Jesus contou a história de um homem rico, sim, vários ricos passaram no caminho de Jesus, e Jesus contou a história de um deles, e Jesus usou essa história para mostrar na eternidade, acerca do que há de vir, quando o homem descer ao pó. E Jesus, ele mostra para o homem justamente o que vai acontecer. Sua alma não vai vagar pela terra, só basta você ler lá em Lucas 16, aqui Jesus fala que então morreu o rico e Lázaro, então um desceu a sepultura e o outro também desceu à sepultura. O rico estava no inferno, ergueu os olhos e disse: tem misericórdia de mim, porque eu estou em chamas. Lázaro está no seio de Abraão, não tem consciência de nada do que está acontecendo lá no inferno, porque ele está vivendo agora uma recompensa de sua escolha. Ele está sendo consolado de todas as vezes que ele teve fome na terra e ele foi rejeitado por aquele rico. Lázaro está no consolo agora no reino de Deus, onde todas aquelas feridas foram curadas, onde toda a fome foi cessada, onde tudo se fez novo, onde ele recebeu uma veste nova. E assim a Bíblia fala que então o rico pede para que Lázaro possa molhar a ponta do dedo em água e refrescar a sua língua, porque no inferno ele estava cheio de tormentos, estava sendo castigado com fogo. Mas Deus disse assim: você fez a tua escolha, lá na terra você fez sua escolha, você teve tudo que você buscou, mas esse não, esse com feridas foi castigado, este padeceu, este escolheu certo, e agora esse é salvo e você é condenado. Jesus usa as parábolas e faz então comparações sobre a eternidade. E aqui em Lucas capítulo 14, Jesus está falando da grande ceia. Muitas pessoas não esperam que um dia vamos estar na ceia com Jesus Cristo, só que antes de chegar o dia de entrar nas moradas celestiais, de estar com Jesus Cristo, triunfando juntamente com os eleitos de Cristo, juntamente com o Cristo vivo, nós vamos estar numa ceia, nós vamos se assentar com Ele, nós vamos estar cara a cara com Ele, nós vamos poder verbalizar e estar ceando e tendo comunhão com Ele. Só que esses somente serão aqueles que venceram o mundo. Esses serão somente aqueles que venceram as suas tentações. Cearão com Jesus Cristo somente aquele que vencer a imoralidade, sim, somente aquele que vencer a ganância, somente aquele que vencer os desejos carnais poderão se assentar na mesa de Jesus Cristo e cear com Ele. Somente cearão com Jesus Cristo, se assentarão na mesa do Rei aqueles que venceram os seus sentimentos imorais. Aquele que vencer dará todas as coisas, e então eis que eu darei uma veste nova, e eu darei um nome novo, e então estará comendo da árvore da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Aquele que vencer certamente herdará todas as coisas. Por isso Jesus, Ele quer que o homem chegue ao arrependimento dos seus pecados. Nós precisamos vencer o pecado, vença os seus sentimentos imorais,
vença o relacionamento imoral e deixa o homossexualismo. Se você quer herdar o reino de Deus, você precisa vencer a sua fraqueza. Sim, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não tem desculpa para viver segundo os desejos da carne, não tem desculpa para viver adulterando, o homem não tem desculpa para viver se embriagando, não tem desculpa para viver a vida de iniquidade, porque o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não vai tomar o culpado por inocente. E sabe por que não existirá culpado naquele último dia? Porque assim Jesus Cristo, Ele diz que este evangelho do reino, ele então será pregado em todos os confins da terra, em testemunha a todas as nações, e então virá o grande dia do fim. Aleluia! Assim esse evangelho está percorrendo todos os cantos da terra, está sendo testemunhado. Este evangelho será testemunho no grande dia. Não as minhas palavras, mas as palavras deste livro. Não as palavras que eu tenho pregado e os pregadores têm anunciado, mas as palavras de Deus, elas testemunharão naquele grande dia. Se é isso que nós temos pregado, isso testemunhará naquele grande dia, ou a nosso favor, ou contra nós. As palavras que estão escritas neste livro, elas estão sendo testemunhadas pela terra, sim. O papel do Evangelho de Cristo não é trazer uma pessoa para o conforto de uma denominação, de uma igreja, mas fazer desta pessoa, então, um membro do corpo de Cristo, fazer desta pessoa, então, membro do corpo de Jesus Cristo, o qual é o cabeça. Se Jesus é o cabeça, então nós devemos estar unidos à cabeça do corpo, o qual é Jesus. Se nós queremos fazer parte do corpo de Jesus Cristo, o qual é a cabeça, nós precisamos nos sujeitar a Ele, nós precisamos nos achegar a Ele. A Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ó pecadores, lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai a voz de duplo ânimo, porque o dia do Senhor ele vem, o dia do Senhor ele vem, está perto, e se aproxima muito o grande dia do Senhor. Assim disse o profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 14, aquele grande dia ele vem, está perto, está próximo, e aproxima-se muito o dia do Senhor. Naquele grande dia o homem ele se lamentará. Sim, o homem vai se lamentar, porque certamente ele se lembrará que ele rejeitou em seus dias o favor de Deus, que ele rejeitou arrepender-se dos seus pecados, ele rejeitou os estatutos de Deus, trocando a verdade pela mentira, deixando o Criador e honrando mais a própria criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Por isso Jesus ele convida o homem ao arrependimento hoje. Agora, sim, Jesus ele convida o homem para se assentar na mesa do rei, e agora é a hora de se preparar para se assentar na mesa do rei. Agora é a hora de se preparar. Nós não somos nada, a Bíblia fala que somos pó, do pó viemos e ao pó da terra tornaremos. Nada trouxemos para esta vida, e certo que nada levaremos dessa vida. Não vamos levar nada dessa vida, porque não trouxemos nada para esta vida. Por isso que o homem ele perde a maior parte do seu tempo ajuntando tesouros na terra, gastando a sua saúde, gastando o seu tempo precioso, e assim a Bíblia fala que não vai levar nada ainda dessa vida. Por isso, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, estejam com isso alegres, sim, porque aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos que submergem a alma do homem à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, muitos estão se desviando da fé, muitos estão se traspassando a si mesmo, por muitas dores, sim, por causa da ganância, por causa da avareza. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e as pessoas estão correndo atrás da ganância, estão cada dia mais se mergulhando na iniquidade, se distanciando do propósito de Deus. O propósito de Deus no princípio, quando enviou Jesus, é para que o mundo não pereça, mas tenha a salvação por meio dele. E a salvação é esta, que nós venhamos a crer no Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. Isso é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. Assim a Bíblia vai dizer que Jesus é a luz, e o mundo não o recebeu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os seus, porém os seus o rejeitaram, não recebendo. Jesus fala: quem nele permanece, sobre ele está
a salvação. Quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a condenação. E aí vem a ira de Deus, como diz a Bíblia. Se nós não temos Jesus Cristo, sobre nós virá a ira de Deus quando estivermos para receber o galardão da salvação, ou o galardão da condenação. O homem vai receber, mas porém o galardão da condenação te trará o peso da ira de Deus, te trazendo a expectação do ardente fogo terrível, como diz a Bíblia na carta de Tessalonicenses. A Bíblia fala na carta de Tessalonicenses que resta para o homem que não se arrepender uma expectação de fogo, de ardente horrível, de juízo. Assim diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18: porque certamente dos céus Deus, ele se ira contra aqueles que cometem iniquidade, contra aqueles que trocam a verdade pela mentira, aqueles que trocam a justiça pela injustiça. Vem a ira de Deus contra aqueles que estão trocando o céu pelo inferno, contra aqueles que estão trocando o favor de Deus pelo favor, os favores do mundo, por aqueles que estão trocando o que é eterno pelo que é momentâneo e passageiro. Jesus fala que tudo nessa vida passa, mas porém aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não continue negociando a salvação por riquezas terrenas. Não continue pensando que isso é reino de Deus. Deus te dá isso e aquilo. O ouro e a prata não representam o reino de Deus. Jesus, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus não é prosperidade nem riqueza, mas o reino de Deus é ter paz no Espírito, é ter uma consciência limpa diante de Deus, sabendo que quando este tabernáculo terrestre, qual é o corpo, se desfizer, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas sim eterna junto de Deus. Um dia esse tabernáculo terrestre ele vai se desfazer. Jesus falou que tudo passa nessa terra, mas porém aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O corpo é um tabernáculo terrestre que vai se desfazer um dia. Ele vai chegar à sua decomposição na sepultura. Ele vai ser desfeito um dia, aonde nem os seus ossos no decorrer dos séculos ele será mais encontrado. Mas se nós temos um tabernáculo feito pela mão de Deus, junto com Deus Pai no céu, nós temos uma consciência limpa. Nós não caminhamos levados pelo medo. O servo de Deus não é guiado a serviço do reino dos céus pelo medo. O servo de Deus não é guiado ao serviço do reino dos céus pelo medo do inferno, pelo medo da condenação, pelo medo do diabo. O medo não é o que acompanha aqueles que temem a Deus, não são guiados pelo medo. O medo não é uma forma de temer a Deus. O medo e o temor não andam juntos. O medo e o temor não é a mesma coisa. O temor é zelo. O medo, na verdade, é uma forma das pessoas se sentirem então acuadas. Mas Deus, na verdade, ele diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O medo ele emprega sobre a consciência, a mente, uma certa força, mas o temor ele conduz a mente do homem a uma expectação e esperança de salvação, aonde o homem ele se volta a Deus de uma forma espontânea, sem pressão alguma, sem nenhum tipo de obrigação. O temor e o medo não é a mesma coisa. Lá no livro de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus, e temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é necessário, sim, é mais do que necessário do que guardar no banco dinheiro para o ano que vem. É mais necessário temer a Deus do que estar guardando para o mês que vem. É mais necessário estocar o temor no seu coração do que guardar alimentos, porque Jesus está falando, o dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Nós não devemos estar solícitos, preocupados quanto ao dia de amanhã, quanto o que há de comer, quanto o que há de beber, quanto o que há de vestir, mas aqueles que assim colocam confiança no dia de amanhã estão sendo levados a laços nocivos e à perdição, que leva a alma à condenação. Veja os pássaros que não plantam nem colhem, disse Jesus Cristo, pois eles não plantam, eles não estão preocupados também em colher, mas Deus, o vosso Pai, os dá o alimento cotidiano. Esse é o Evangelho de Jesus.
Jesus não está te ensinando a buscar riquezas nessa vida, para essa vida, mas Jesus está nos ensinando em sua palavra, por total e completa, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Sim, é isso que Jesus ensina a buscar. Só que os mercenários te ensinam a buscar dinheiro, 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 muito dinheiro, para que você de fato possa entregar para eles dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro são mercenários, são bandidos, são charlatões. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua alma. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos dos seus pecados. Assim está escrito em 2 Pedro capítulo 3. A vontade de Deus é essa, não que você enfie a mão no bolso e entregue na mão de alguém dizendo que é para Deus. Não é para Deus. Jesus, ele diz que quando você faz ao pequenino, você faz para ele. Se você quer de fato entregar alguma coisa para Deus e você quer fazer para o reino de Deus, não é entregando na mão de um líder religioso que você está fazendo para Deus, não é entregando na mão dos grandes, não é entregando na mão dos grandes líderes, mas é entregando aos pequeninos, o órfão, viúvo, necessitado, faminto, carente. Jesus, ele diz que em verdade eu vos digo, quando fizeste a um dos pequeninos, fizestes a mim. Mas quando não fizeste aos pequeninos, a mim também não fizeste. Então naquele grande dia dirão: Senhor, mas quando que te vimos nessa situação e não fizemos a ti? Então ele dirá: quando vocês não fizeram um dos pequeninos, a mim também não fizeram. E quando vocês fizerem aos pequeninos, fizeram a mim também. Essa é a única forma de fazer alguma coisa para o reino de Deus, no nosso próximo, mas não para que ele viva uma vida de luxúria, de ostentação, comprando, trocando de carro, vivendo uma vida de luxo, sem trabalhar, mas vivendo o suor do rosto de outras pessoas. Quem faz isso é mercenário, quem faz isso é ladrão e salteador. Jesus fala que todos aqueles que vieram depois dele são ladrões e salteadores. O ladrão vem se não matar, roubar, mas Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem, mas de forma nenhuma as suas ovelhas darão ouvidos ao mercenário. As ovelhas de Jesus Cristo não dão ouvidos ao mercenário. As ovelhas de Jesus Cristo sabem discernir a voz do bom pastor. A ovelha de Cristo, ela tem discernimento. Discernimento é algo muito importante para esse século. Saber quando Deus está falando e onde Deus está falando. Saber a hora que Deus está falando e a hora que a carne humana gritando pelos seus prazeres. Nós devemos saber quando é Deus nos guiando e quando na verdade é nossas próprias vontades nos impulsionando ao erro. Por isso a Bíblia fala que se alguém tem falta de fé, peça para Deus, que Ele dá deliberalmente. Se alguém tem falta de alguma coisa, deve pedir para Deus, que Ele dá aquilo como pede deliberalmente. Mas Jesus não está falando de pedir para Deus carro, casa, dinheiro, prosperidade, riqueza, o melhor da terra. Jesus está falando: se alguém tem falta de fé, peça para Deus, que Deus dá deliberalmente. Se alguém tem falta de confiança, peça para Deus, que Deus Ele dá. Se alguém de fato quer alcançar salvação, peça a Deus. Mas hoje as pessoas querem buscar salvação, nada. Na grande maioria as pessoas só querem buscar os prazeres para essa vida. Na grande maioria as pessoas só querem dinheiro e pedem para Deus para fazer ele ganhar o prêmio da Mega Sena. Será que as pessoas estão preocupando tanto assim com o reino de Deus, com a riqueza celestial? Nada. Mas Jesus Cristo, ele fala que aonde estiver o seu coração, também estará o tesouro. Se o nosso coração está em Deus, a coisa que mais almejamos é partir dessa vida logo, meu irmão. Mas as pessoas querem partir dessa vida logo, querem nada, querem viver longos dias de prazeres no pecado, e quando tiver uma última oportunidade, querem pedir para Deus o perdão de toda a sua vida dissoluta que gastaram no pecado. Mas nós estamos te convidando para arrepender-se enquanto há tempo, para se preparar, para se assentar na mesa do Cordeiro. Prepara, moradores da terra, prepara. Jesus tem uma mesa preparada, uma ceia pronta, e aquele que vencer ceará com ele, e então se assentará na mesa do rei. Aí Jesus fala: sai pelas ruas e convida o povo. Aí o servo de Deus sai convidando o povo.
Aí eles dizem: eu não posso ir porque eu estou agora cuidando dos meus bois. Agora eu não posso ir porque eu estou cansado. Agora não dá para ir porque eu não estou preparado. Nós temos por escusado esse convite porque agora nós temos outras coisas para fazer. Porque agora eu tenho que viajar, porque agora eu tenho que cuidar da minha família. Aí Jesus ele fala que assim os prazeres, as vaidades desta vida sufocam o coração do homem. E é por isso que o homem não tem tempo para Deus, mas só desculpas para Deus. Aí Jesus então fala: agora vocês saem novamente para convidar o povo, só que agora vocês não vão chamar aqueles que tem boi, aqueles que têm fazenda, aqueles que têm terras, mas vocês vão chamar agora o coxo, o cego, o mendigo, o aleijado. Vocês vão chamar aqueles que estão em anonimato e eles vão encher a minha mesa, eles vão encher a minha festa. Então a Bíblia fala que os servos saíram e convidaram, e a ceia de Deus ela se encheu. A ceia de Cristo ela vai se encher naquele grande dia, mas porém só estarão aqueles que com a sua veste estão limpa. E a veste que a Bíblia está dizendo não é isso aqui que esse pano que nós usamos, mas é a alma. A alma é uma veste diante de Deus e ela deve estar limpa. Lá no livro de Apocalipse 22 vai dizer no versículo 14: bem-aventurados são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Porém ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os homossexuais, os adúlteros, os idólatras, os soberbos, os assassinos, os bêbados, todos aqueles que me cometem a mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Felizes são os que lavam suas vestiduras. Limpa a sua vestidura, sua alma esteja limpa de toda imoralidade. Limpa a sua alma, é o sangue de Jesus que purifica a alma do homem. A sua alma tem que ser purificada antes da morte. Devemos estar purificados de toda malícia, toda fornicação, toda imoralidade, toda feitiçaria, toda mentira, todo orgulho, toda homossexualidade, toda idolatria, toda forma profana de viver. O sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a lã neve, mas a nossa justiça própria, a nossa própria justificação: eu não faço mal para ninguém, eu não mexo com ninguém, isso está levando o homem para o inferno. Porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo te faz você pensar que Deus te fez para viver dessa forma. O diabo faz você pensar que Deus te criou dessa forma. Mas a Bíblia fala que o que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Se você é nascido da carne, você vai viver segundo os desejos da carne e vai viver dessa forma até a morte. Mas se você é nascido do Espírito, você busca a vontade de Deus. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esta é a palavra de Deus. Pai, a tua palavra foi pregada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa fazer essa semente ser plantada junto a ribeiros, e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Que o Senhor Deus possa preencher todas as densidades, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor possa tomar todo o ambiente, Senhor, todas as profundidades, meu Pai. O Senhor possa preencher, Senhor Jesus Cristo, todo o vazio, em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor Deus, ela possa ser testificada, e o nome de Jesus seja glorificado, e amém. Que a paz seja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando a chuva aqui, irmão. Vamos correr aqui porque pode molhar a caixa nova não, irmão. Ela tá em teste ainda, e se ela estragar antes da hora não tem como devolver.